Pode. Pode ler, Ana. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiam. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Muito bem, gente. Aqui é uma história de um milagre que Jesus fez, né? Ele curou quem? A pessoa, ela tinha qual doença? A lepra, tá? E aqui só falando um pouquinho sobre a lepra, gente, ó. Ela era uma doença, pelo menos naquela época, incurável, tá? Ainda não tinha descoberto os remédios, tá? Hoje sim. Hoje a lepra ela tem um nome diferente, a gente chama de hanseníase, né? Então já tem um tratamento, a pessoa pode ser curada. Mas naquela época, a pessoa que pegava lepra estava condenada à morte. Entende? Primeira coisa. Segunda coisa, ela era uma doença que transmitia de uma pessoa para outra. Né? Vocês lembram do... Sair da família e morar em outro lugar. Exatamente, né? Então ela tinha que ficar isolada. Então, vocês lembram aí da pandemia do Covid? A gente ia ficar como no Covid? Tinha que usar o quê? Máscara, né? O tempo todo ali álcool. E aí tinha que fazer o que também? No momento mais crítico, as pessoas tinham que ficar onde? Em casa, né? Se a pessoa estava com Covid, ela podia sair por aí, na rua aí? De jeito nenhum, né? Tinha que ficar no quarto separado da família, né? É o que acontecia com eles. Quem tinha lepra tinha que sair de casa. Só que não era como na Covid. Quando passavam os dias, muitos morreram, né? Mas muitos se recuperavam, né? E voltavam ali poder abraçar a família, poder estar junto. Quem pegava lepra tinha que sair de casa para nunca mais voltar. Pensa que coisa triste. Imagina, Breninho, você sair da casa lá da mamãe e agora ter que viver lá fora da cidade, junto com outros leprosos, né? E quem tinha lepra, quando alguém aproximava dele, vamos supor que eu tenho lepra, tá? Aí você vai se aproximar, vai chegar um pouco perto, você vai passar perto de mim, pode vir. Eu tenho lepra. Imundo! 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 Era desse jeito, pensa, que vergonha, né? Que tristeza. Não bastava a pessoa ficar se sentindo realmente imundo, que era uma doença que ia degradando, ia apodrecendo a pessoa. A pessoa ficava com um cheiro terrível. Ela começava com as manchas no corpo, né? Ela perdia a sensibilidade das extremidades. A sensibilidade é uma proteção que Deus nos dá. Sabe quando você, às vezes, coloca a mão no fogo e você tira a mão rapidinho? Por que você faz isso? Você sente que está queimando. O leproso, ele põe a mão no fogo e está tudo bem. Está tudo bem nada, a mão dele está queimando. E é o que acontece, né? E ele vai se machucando, ele vai se arrebentando, porque ele perde essa sensibilidade. E como machuca, imagina aquela época, não tinha antisséptico, não tinha esse negócio, não tinha nem higienização direita, o camarada ia pegando infecções, ia literalmente apodrecendo e perdendo assim, as suas extremidades, às vezes do parte do nariz, do rosto, do braço, dos pés. Era uma situação terrível, né? E como era contagiante, a pessoa era considerada imunda. Quem tocasse no leproso ou em alguma coisa imunda, tinha que ficar pelo menos 8 dias. Ela ficava 8 dias imunda também. Vamos supor que eu sou alguém que você agora é leproso. Agora nós vamos virar de lado aqui. E aí eu chego, sem querer, pá, encostei em você. E agora eu estou imundo também por 8 dias. Não posso ir no templo, não posso oferecer sacrifício, não posso me aproximar da família naquele contexto. Então esse era o entendimento. Mas era uma maneira de Deus proteger ali aquelas pessoas, né? As orientações. Agora vamos trazer para o contexto da história, né? Jesus estava ali, né, em meio a uma grande multidão, e ali um leproso se aproxima. Primeira coisa estranha aqui, né?
Um leproso indo na direção do quê? Das pessoas. Já era uma coisa que não podia acontecer. Mas ele sabia que Jesus podia curar ele. Jesus tinha solução para o problema dele e ele se arrisca, tá, a chegar perto das pessoas. E Jesus faz o quê? Jesus fala: ó, filho, fala para lá, grita leproso, você não pode estar aqui. Não, Jesus ele se aproxima, tá? Ele se aproxima. Agora vem cá, responda que eu sou o leproso, pode vir. Jesus ele se aproxima, ele faz o quê? Toca e diz: você está o quê? Curado. Né? Imediatamente aquele homem foi curado. Né? Trazendo para o nosso contexto, todos nós somos leprosos de alguma maneira. Né? O pecado, ele também nos torna imundos. Tá? O pecado, ele nos contamina. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado trouxe uma mancha, uma sujeira para o nosso coração. Nós temos tendência natural de fazer o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim, gente. A nossa tendência natural do coração, Luiz vai falar que ele é enganoso, é fazer coisa errada. Né? Por isso que nós precisamos da ajuda de quem? De Jesus. Né? De Jesus. Na verdade, esse mundo, né? Todos deveriam, quando alguém se aproxima, gritar: imundo, imundo, pecador, pecador. Mas Jesus, ele veio, né, para morrer por nós, para que nós pudéssemos, de alguma maneira, agora ser purificados. Eu trouxe aqui uma ilustração para você entender como que isso acontece. Então, o nosso coração pecaminoso está manchado, está sujo, né? E Jesus, quando ele morreu na cruz, tá? Quando eu aceito o sacrifício dele, peço a ajuda dele, ele agora lava o meu coração. Ele limpa o meu pecado e ele me purifica para que eu possa viver uma nova vida. É como se fosse assim, né? Aqui está o meu coração, né? Aqui está o meu coração. Aqui, ó, é como Deus criou o coração do homem, de Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, o coração deles tinha alguma tendência do mal? Não, era assim, ó, limpinho, né? Limpinho, perfeito, sem nenhum pecado, né? Era uma coisa maravilhosa. Mas infelizmente eles pecaram, né? E o coração deles ficou como? Ficou sujo, né? Contaminado. Isso trouxe sofrimento. Começaram ali o ser humano a fazer escolhas erradas, né? E aí a Bíblia fala que o salário daquele que peca é o quê? A consequência? A morte. Todo ser humano está condenado à morte eterna. Mas Jesus, num ato de amor extremo por amar a mim e a você, ele veio a esse mundo. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né, que é Jesus, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, né, a morte eterna, mas possa viver eternamente. Né? Eternamente. Então Jesus agora ele veio, né? Ele veio. E quando ele morreu ali na cruz, quando o seu sangue foi derramado, e quando eu como pecador agora aceito Jesus como meu salvador pessoal, acontece então um milagre, né? Uma obra maravilhosa acontece de cura e de transformação. Aquele coração, né, que antes era manchado, que era todo contaminado, né, defeituoso, ele vai se mudando. O Espírito Santo ele vai agindo, né, a cada dia mais, e aí vai ocorrendo uma obra, né? Eu vou virando uma nova criatura, né? E aí o pecado vai saindo, ele vai me limpando. E olha o milagre, né, que vai acontecendo. Olha só. E vai chegar um dia onde, quando Jesus voltar, o nosso coração vai voltar a ficar 100% limpo, como era para ser quando Deus criou Adão e Eva, né? Quando nós aceitamos a Jesus, entendemos que Ele veio para nos salvar, aceitamos os ensinos dele,
e procuramos viver de acordo com os ensinamentos dele, né? Quando nós tomamos a decisão também de entregar nossa vida a Ele, ser batizado, é isso que ocorre, né? Os nossos pecados são perdoados, o nosso coração é purificado, Jesus nos dá uma nova chance, uma nova vida. No batismo é como se Jesus chegasse para você que é um imundo e te tocasse. E agora você tem uma chance de voltar para casa, de viver de novo com a sua família, voltar a adorar o Deus do céu e se preparar para quando um dia essa tendencinha que ainda tem no coração vai ser 100% arrancada, né? Aqui você vê, ó, vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar. Limpou o coração, né? Mas a gente tem uma tendênciazinha ainda pro mal. A gente tem alguma coisa aí, a gente não pode brincar. Mas um dia vai ficar assim, ó. Um dia vai voltar a ficar assim, mano. Sem nada de tendência, totalmente puro, 100% perfeito. Então isso aqui, a gente hoje perdoado. Isso aqui é como vai ficar um dia, ó. Olha aqui, olha só. Hoje, nova terra. Hoje, volta de Jesus. Mas não é mais imundo. Não é mais condenado. Entende? É salvo em Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Você hoje, ó, perdoado. Perdoado. Olha aqui, ó. Olha o seu coraçãozinho, ó. Tem uma tendência aqui, você tem que vigiar, mas está perdoado, está lavado. Um dia vai ser assim, ó. Perfeito. 100% limpo. Olha aqui, campeão. Hoje, ó. Olha aqui na nova terra. Perfeição absoluta. Aí, ó. Perdoado em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Não é mais aquele coração todo manchado de pecado, porque Jesus lavou seu coração. Amém? Olha só. A gente vai ficar limpinho assim, é verdade. Muito bem, gente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês entenderam? Entenderam a história? Entenderam o que aconteceu com aquele paralítico? Jesus deu uma nova chance para ele. Pro leproso, paralítico. E agora ele pôde voltar para casa, né? Muito agradecido, né? Que Deus o purificou, o restituiu à vida, à sociedade, né? Nós também, como pecadores, Jesus quer que um dia você viva a vida eterna ao lado de Jesus. Para isso você tem que reconhecer que você precisa dele. Precisa entregar a sua vida a Jesus. Precisa se preparar, né? Aqui também é um lugar de preparo, para que você entenda quem é Jesus, o plano da salvação, para que você seja batizado, para que você morra para o pecado e para que você tenha o coração regenerado, tá? Para você agora viver da maneira que Jesus espera que você viva, tá? Eu pergunto, quantos aqui desejam que Jesus faça essa lavagem completa, né? Essa purificação do coração? Quem sabe tira o coração ali que está todo sujo e tem um coração novo, né? Restaurado. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado por que essa história desse milagre está na Bíblia. Alguém condenado, condenado à morte, condenado a viver em isolamento. Quando teve encontro com Jesus, a sua vida foi totalmente mudada, totalmente transformada. Ele foi curado, ele foi purificado, e ele pôde voltar para os seus queridos, para a sua família, e pôde voltar a servir no templo e adorar a Deus. Ele pôde também agora ter um propósito de falar de Jesus através do que Jesus fez na sua vida. Também, ó Pai, nós agradecemos porque Jesus ele morreu também para nos purificar. De alguma maneira, como se todos nós fôssemos leprosos, com o pecado contaminando o nosso coração e nos dando aí uma perspectiva ruim de vida, estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus veio, ele morreu para nos dar uma segunda chance. Nos ajude, ó Pai, a olhar para Jesus com esse olhar de amor e de carinho. Que nós possamos reconhecer quem nós somos como pecadores falhos, arrepender dos nossos pecados, confessar a Deus e aceitar de Jesus o perdão. Ele possa entrar na nossa vida, no nosso coração, nos mudar, nos purificar e nos preparar para um dia que nós possamos estar lá no céu.
Temos aqui vários aventureiros que estão aí no processo de formação, se preparando, conhecendo melhor a Jesus. E que quando eles tomarem essa decisão, Pai, de entregar a vida, de nascer de novo, que nada os impeça de ter esse encontro real com Jesus. Para que Jesus segure na mãozinha deles e conduza eles até a Canaã Celestial. Continue conosco, abençoando todas as atividades desse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.